falar com vocês hoje sobre preparo e preparo para receber as bênçãos de Deus. Às vezes, nós olhamos para as nossas vidas e sentimos falta dos milagres de Deus, mas nós sentimos falta dos milagres de Deus nas nossas vidas porque as nossas vidas já são milagres. Nós estávamos ali agora na entrada conversando e uma irmã perguntou para o evangelista Léo como que ele passou o Natal. Sabe o que ele respondeu? De barriga cheia. Quem passou o Natal de barriga cheia? Ano novo de barriga cheia? Então você não precisa do milagre da multiplicação dos pães, você já tem comida. Então nós já temos muitas coisas milagrosas nas nossas vidas que nós não percebemos e não temos às vezes nem o que agradecer, porque nós não reconhecemos que isso é milagre. Diga assim comigo: a comida na minha mesa também é milagre. Uma salva de palmas para Jesus. Nós precisamos reconhecer esses milagres nas nossas vidas, porque eles acontecem diariamente. Quer ver? Hoje mesmo deve ter alguma mãe que recebeu uma notícia do médico dizendo assim: agora é só um milagre. Ou não? Um marido, uma esposa que está no hospital e o médico fala: não tem mais o que fazer, agora é só um milagre. Eu tenho certeza que uma mãe que seja evangélica estaria pedindo para Deus hoje a oportunidade de estar na casa de Deus, adorando e louvando a Deus. E nós estamos aqui, amém? Amém. É um milagre. A saúde, você acordar cedo, você poder chegar à casa de Deus com suas próprias forças é um milagre. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Nós estamos falando de milagres, estamos pedindo milagres, mas nós sentimos a falta dos milagres. Nós acabamos de cantar aqui agora uma música que fala que Deus, Ele já tem aberto um caminho pelas águas, nuvens cheias de bênçãos e tal. Mas se nós lembrarmos dessa passagem, por exemplo, o caminho pelas águas, nós vamos ver duas passagens bíblicas em que Deus realiza o milagre de abrir as águas. Vocês se lembram? O povo de Israel lá no mar, e o mar está na frente, do lado montanhas, e atrás tem o quê? O povo de Faraó, os egípcios. Então nós queremos pedir a Deus que Ele abra o mar para nós passarmos, mas o mar que nós estamos é Ubatuba. Para que Deus vai abrir a praia para a gente se a gente está lá por causa da praia? Então não é disso que Deus está falando. Olha, o povo estava ali à beira da morte, na frente tinha um mar que era um obstáculo intransponível, tinha montanhas e atrás tinha um exército furioso para matar esse povo. Então Deus realizou um milagre. Tinha ali, sabe o que? Necessidade. Muitas vezes nós não temos a necessidade e mesmo assim queremos ver os milagres. Se nós quisermos ver milagres, nós precisamos também estar nessa posição, na posição de necessidade, de sentir a presença de Deus, de depender inteiramente de Deus. Nós estamos dentro das nossas casas, portão fechado até em cima, alarme, paga o guardinha que passa na rua, confia na polícia. Vamos pedir o que para Deus? Se nós já estamos confiando em nós mesmos. Nós confiamos na nossa proteção, confiamos no nosso dinheiro. Então os milagres eles vão desaparecendo, porque não existe a necessidade. Aqui, no texto que nós lemos, tinha uma necessidade. A mulher, ela ia perder os 2 filhos. Ela fala para o profeta: olha, profeta, o senhor sabe que o meu marido era um homem de Deus, e era temente a Deus. Provavelmente deve ter ensinado seus filhos, conduzido sua família na presença de Deus. Mas agora ele morreu. E como nós não temos dinheiro, o credor está chegando e ele vai cobrar a dívida. E a dívida é o quê? Nós vamos pagar como? Não temos dinheiro. Então nós vamos entregar os nossos filhos, 2 filhos para serem escravos. Tinha uma real necessidade.
Às vezes, nós vamos pedir algo a Deus, nós nem sabemos o que nós queremos. Senhor, abençoa a sua igreja. Senhor, abençoa os jovens. Senhor, nós não sabemos a real necessidade dos jovens ou da igreja. Nós estamos aqui hoje em paz, mas tem igrejas que estão passando aflições. Se nós não sentirmos essas aflições dessas igrejas, desses irmãos, como que nós vamos pedir um milagre para Deus? Aqui tinha uma necessidade. Os meus filhos serão levados como escravos. Para que aconteça um milagre, tem que ter uma preparação. A preparação começa com a necessidade. E outra coisa que precede o milagre é a fé. Você tem fé? Diga assim: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas não creem. Eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus, eu já ouvi falar de Jesus, mas isso não é suficiente. Crer em Deus significa dependência, depender de Deus. Você depende de Deus? Quando você levanta, você percebe que se Deus não estivesse com você, você não teria condições de levantar. Você depende de Deus. Pedir a Deus o seu caminhar, o seu dia a dia. Você depende de Deus. Essa mulher, ela estava necessitada de alguma coisa, não tinha a quem recorrer. A pessoa que passou ali, o representante de Deus, o profeta, ela chegou para ele e falou: eu dependo de Deus. Se Deus não puder fazer nada por mim, ninguém pode fazer. Os meus filhos estão sendo levados como escravos. O que Deus pode fazer por mim? Dependência de Deus. É quando você não consegue resolver o seu problema sozinho. Ela dependia inteiramente de Deus. E ela tinha fé que aquele homem era um homem de Deus e que Deus poderia fazer algo por ela. Outra coisa, nessa preparação para receber o milagre, foi a obediência. O profeta falou para ela, vamos ler o texto, versículo 3: vai, é uma ordem, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas cheias ou vazias? Vazias. Quantas? Não poucas. Aqui é a ordem. Agora olha a obediência. Aí continua, né? Então ela entra, fecha sobre si a porta sobre seus filhos, sobre ela e seus filhos. Versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Obediência. Às vezes, irmãos, a preparação para que receba o milagre, ela vai acontecer antes da necessidade. Vocês lembram do jovem Davi? Davi era um pastor de ovelhas, e no seu trabalho como ovelhas, ele aprendeu a tirar pedras com funda. Ele não tinha a necessidade de matar um gigante ainda, mas tinha uma necessidade primária ali de se defender de animais, de afastar um lobo ou algum outro animal que tinha. Então ele usava aquilo no seu dia a dia. Não era um milagre, era uma prática, era um costume. E ele era habilidoso, ele treinava. Muitas outras pessoas do exército de Israel também treinavam essa prática, era uma coisa comum. Tinha pessoas habilidosas. Mas quando Davi foi encontrar com o gigante, não era o propósito da viagem dele. A viagem dele era ter notícia dos irmãos. Davi, ele tinha um preparo, mas ele não sabia que aquilo poderia ser usado para a realização de um milagre. Mas ele tinha fé, e quando ele teve fé, ele se sobressaiu em relação àqueles outros homens que também atiravam funda, porque ali tinha muitas pessoas que também tinham essa habilidade. Davi, ele usa a sua habilidade, ele usa a sua fé para que Deus possa realizar um milagre. Então, quando nós vamos pedir um milagre para Deus, nós precisamos entender que a nossa vida,
ela tem que ser preparada para receber as bênçãos de Deus. Não é esporadicamente, é uma vida de preparo. Davi não sabia, mas Deus já sabia. E Deus queria fazer um milagre, queria realizar um milagre, e viu naquela habilidade de Davi uma oportunidade. Ele viu em Davi fé, ele viu que estava tudo preparado para a realização de um milagre. Quando Davi derrota aquele gigante, para o povo de Israel foi um grande milagre. Porque a partir do momento que aquele homem morreu, o povo de Israel atacou os filisteus. Era o mesmo povo, era o mesmo exército. A diferença era um homem, um gigante, que Davi derrotou pela fé e pela obediência e pelo preparo. Então o povo de Israel avançou e derrotou os filisteus. Essa mulher que nós estamos falando hoje, ela tinha uma necessidade. Quando ela viu o profeta, então ela teve fé. Eu vou pedir ajuda ao homem de Deus. E depois ela obedeceu em tudo aquilo que ele falou. Olha, você peça vasilhas aos seus vizinhos. Ela pediu, não poucas, muitas. Ela pediu. E ela achava que ela não tinha nada. Ela falou, eu não tenho nada, senão 2 botijas de azeite. Deus usou aquele pouquíssimo que ela tinha, ou nada que ela achava que ela tinha. Às vezes nós achamos que não temos nada. Deus vai usar aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Se você precisa de um milagre, Deus vai usar aquilo que você já tem para realizar o milagre. Então se prepare para receber o milagre de Deus. E aí, irmãos, ela começa a despejar o azeite, e o azeite não acaba. Enche uma vasilha, enche outra, enche outra, enche outra. E chega um momento que ela fala, dá mais vasilhas. E aí os filhos dizem, não tem mais vasilhas. E o que acontece? O azeite para. O preparo que ela fez foi para aquele tanto de azeite. Se ela tivesse preparado mais, teria recebido mais azeite. Aquilo que ela preparou foi aquilo que ela recebeu. Aquilo que você prepara é aquilo que você recebe. As pessoas dizem, olha, eu quero ser uma pessoa cheia do poder de Deus. Amém. Que Deus derrame poder sobre a sua vida. Mas se você não ora e você não lê a Bíblia, você não vai ser cheio do poder de Deus. Eu quero ser uma pessoa próspera. Se você não for uma pessoa que seja obediente à palavra de Deus, que busca a sabedoria, você não será próspero. Tem um versículo que fala assim, que aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Então como que você quer ser uma coisa que você faz totalmente, o preparo totalmente contrário àquilo que você deseja ser? Nós precisamos olhar para esta passagem bíblica, um milagre, um fato histórico, como uma lição para as nossas vidas. Eu quero que você leia comigo 2 Reis, capítulo 13, e versículo 14 até o 19. Presta bastante atenção. O homem de Deus, o mesmo profeta que nós estamos falando, ele estava doente. E ele chamou o rei. Olha, Eliseu estava doente de enfermidade, que ele já ia morrer daquilo mesmo. Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou e disse, meu pai, tal, fez ali uma visita para o profeta. Mais um versículo. Olha o que Eliseu disse: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e as flechas. Então disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. Ele pôs. Eliseu pôs a sua mão sobre a mão dele. Abre a janela para o oriente. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Essa era uma promessa que Eliseu estava fazendo ao rei. Você vai ferir os sírios, inimigo do povo de Israel. Continuando. Toma as flechas. E ele tomou. Até aí ele está obedecendo.
Está acreditando, está tendo fé. Então disse ao rei: fere a terra. O profeta falou para o rei: pega a flecha e taca no chão. Quantas flechas que ele mandou tacar? Não disse. Então disse ao rei: fere a terra. E ele feriu a terra quantas vezes? 3 vezes. Mais um. Volta aí. Feriu a terra 3 vezes e cessou. Parou. Olha o que o homem de Deus fala para ele. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os filhos até os consumir. Porém agora você feriu só 3 vezes, assim você feriu os filhos apenas 3 vezes. Irmãos, esse texto é um texto específico, de uma ocasião ali específica, que o profeta estava fazendo uma promessa, uma profecia para o rei. Mas cabe para nós hoje aqui como uma ilustração, que enquanto obra de Deus, nós não podemos ser mesquinhos. Tem uma gíria que a gente usava quando era criança, que é regulado. Às vezes um garoto está com um pedaço de doce, um pouquinho de salgadinho, vou dar um pouquinho aí o cara dá só um pouquinho. Você é mó regulado, hein, meu? Porque aquele cara regulado, que dá só o que tem que dar, ou só a obrigação. Então é uma gíria que a gente usava quando era criança. Eu digo para vocês nessa noite: para Deus, não seja regulado, seja abundante, seja generoso, seja uma pessoa que contribui com amor, com carinho, com dedicação, porque isso é preparo para você receber bênçãos de Deus. Na obra de Deus, a gente planta, a gente semeia, e depois aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente semeou, é o que nós vamos receber. Irmãos, nós precisamos, se quisermos receber milagres de Deus, de preparar o caminho para o milagre. A primeira coisa é necessidade. Se não tivermos necessidade, o milagre não vai acontecer. Eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 16 e versículo 20. Tendo eles partido, pregaram por todas as partes, os discípulos de Jesus, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Irmãos, os discípulos saíram e começaram a realizar milagres, curas, libertação. Mas por que eles realizavam milagres? Porque, em primeiro lugar, eles estavam em obediência. Jesus falou: ide e pregar o Evangelho. Amém? Amém. Obediência. Ide e pregar o Evangelho. Eles estavam indo e estavam pregando. Eles não estavam em casa, no seu conforto. Eles estavam na luta, na guerra. E quando eles estavam na guerra, nessa luta, o Senhor realizava milagres, cooperava com eles, porque havia necessidade, tinha fé e tinha obediência. Jesus falou para eles: vocês saiam de 2 em 2. Eles saíam de 2 em 2, saíam agora em grupos, Jesus falava: vamos orar, vamos fazer. Eles obedeciam, tinham fé, acreditavam, mas estavam em guerra, estavam em luta. Então os milagres aconteciam. Os milagres acontecem na hora que nós mais precisamos. Quando chega um ponto que nós não temos condições de fazer, Deus realiza aquilo que nós não conseguimos. Isso é milagre. Porque se eu puder pagar um médico, fazer um exame, tirar um tumor ou fazer uma cirurgia e ficar curado, eu não vou pedir um milagre a Deus, porque eu já tenho isso com o meu recurso. É claro que você ajuda na cirurgia, deu tudo certo, deu uma boa recuperação, a gente pede mesmo essa proteção de Deus diária, é comum e é certo. Mas quando nós enxergamos algo que não tem como fazer, nós falamos: Senhor, agora é só o Senhor, e aí acontece o milagre. Mas nós precisamos estar nesse caminho, precisamos estar nessa luta, senão não vai acontecer. O povo de Israel andou em meio às águas, ali no caminho feito por Deus no meio do mar, mas porque houve uma necessidade.
Não pense que Deus abriu o mar para você só porque você quer. Ah, abre o mar aí, Senhor, para eu ver. Ah, que bonito, tá vendo? Olha o milagre. Não vai acontecer isso. Deus, Ele realiza aquilo que é necessário. E principalmente, que eu quero enfatizar para vocês, o que é necessário para o reino de Deus. Não é uma coisa particular. Deus pode realizar milagres individuais, como foi para essa mulher, mas Deus está preocupado com o seu reino. Os discípulos estavam indo, pregando para o reino. Então, o Senhor confirmava aquilo que tinha dito para eles: olha, vocês vão sair, e vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Eles saíram, e eles começaram a realizar obras grandes, maravilhosas, porque o Senhor cooperava com eles. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Marcos 10:47. Na preparação para o milagre, é necessário, é essencial ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Irmãos, quando você precisar de Deus e você clamar como esse homem, olha só, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, que estava passando ali, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, ele não falou baixinho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente fala assim, né? Senhor, Jesus, me ajuda. Não, ele clamou uma vez, clamou outra vez, clamou outra vez, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu e parou e falou: quem está gritando o meu nome aí? Ah, Senhor, tem um cara aí atrapalhando, gritando, ele está atrapalhando o sermão. Não, é ele que vai receber o milagre hoje, porque ele tem fé, ele está clamando até receber. Nós queremos o milagre, mas não queremos nos expor, não queremos clamar, nós temos que clamar até receber. Se você não clama até receber, sabe por que você não clama até receber? Porque não tem necessidade. Uma criança, quando ela está chorando por leite, ela não para de chorar enquanto a mãe não dá o leite para ela. É a mãe? Hein, mães? Pode ser de madrugada, pode ser qualquer horário, pode ser no ônibus, na rua. Se ela está com fome, ela começa a gritar, 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 até ser atendida. Porque tem fé que vai receber e recebe. Tem um ditado que diz: quem não chora, não mama. E, irmãos, necessidade, fé e obediência. Ele falou para ela: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas. O que ela fez? Foi aos vizinhos e pediu vasilhas. Uma, duas, três, não poucas. Então, se coloque de pé. Se você quer receber algo de Deus, você precisa preparar o caminho para receber o milagre. Deus, Ele não vai te dar milagres para você esbanjar, para você se orgulhar diante dos seus irmãos. Está vendo? Eu peço e Deus realiza. Não é assim não. Ele quer que você prepare, esteja preparado através de uma necessidade. Aquilo que você precisar, se for para o reino de Deus, Ele vai te dar. Ele fala: ó, peçam, e vocês vão receber. Ou outra vez: até agora vocês não pediram nada no meu nome, peçam, e vocês vão receber. Batam, que vai se abrir. Busquem, que vocês vão achar. Mas nós precisamos preparar, precisamos ter fé. As nossas vasilhas, elas precisam estar prontas para receber as bênçãos de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe o que é necessidade. Você vai pedir só coisas fúteis, coisas que não têm necessidade. Tiago fala assim: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Como assim pede mal? Se Jesus mandou pedir, eu estou pedindo, mas vocês estão pedindo errado, porque vocês não sabem nem o que pedir. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia para você saber o que tem que pedir. Peça para o reino, peça para o reino de Deus, e você vai receber. Ah, mas eu não tenho fé. Leia a Bíblia também, porque a Bíblia diz que pela palavra
Se você não lê a Bíblia, se você não ouve a palavra de Deus, você também não tem fé. Se você veio aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, você já vai sair daqui mudado. Eu preciso pensar direito nisso daí. É assim que você vai adquirindo fé. Deus vai te dando fé através da sua palavra. E se você não obedece à palavra de Deus, também não adianta de nada. Não vai acontecer milagre na sua vida. Você precisa da necessidade, precisa de fé e precisa de obedecer à palavra de Deus. Irmãos, prepare suas vasilhas. Amém? Não poucas. Não poucas. Porque Deus quer abençoar a vida de cada um. E Deus quer que você seja uma vasilha. Para quê? Para que outras pessoas sejam saciadas através de você. Para que você possa abençoar outras pessoas. É para isso que Deus chamou você. Não seja egoísta não. Faça assim: Senhor, eu quero ser abençoado, mas eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero trazer vidas para o teu reino. Eu quero salvar vidas, eu quero libertar vidas. Eu quero ser bênção. Eu quero que alguém olhe para mim e fale assim: homem de Deus, mulher de Deus, me ajude, ore por mim. E aí você vai abençoar como aquele profeta abençoou. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.